Começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, eu voto e tenho comigo os meus comentadores residentes, sem crises de acne, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Como estão, meus caros? Olá, Vasco. Olha, eu estou atrasada para o meu triatlo. Eu tenho apanhado muito sol, como podem ver, portanto o acne não aparece, chegou. Não aparece. E diretamente da Madeira temos connosco António Santa Clara, 22 anos, é colunista do Observador. Olá, António, bem-vindo ao Geração V. Olá, obrigado. Esta semana tivemos a apresentação do programa do novo governo, o mediático caso judicial dos Anjos contra Joana Marques, a escalada da violência e a polémica que aconteceu na Assembleia Legislativa da Madeira com o secretário do Turismo, Cultura e Ambiente, Eduardo Jesus. António, começamos por ti, obviamente, e por este último tema. A boa educação na política acabou? Não acabou. Aquilo que aconteceu não representa o governo regional. Eu creio que também não representa o secretário do Turismo, da Cultura e do Ambiente. O que é que achas que aconteceu então? Enganei. Ele deu-lhe ali uma. Como é que podes arranjar desculpa para o que aconteceu? Não arranjo desculpa. Acho que aquilo que aconteceu foi efetivamente grave, mas daí a extrapolar para que aquilo que aconteceu representasse todo o governo é muito difícil fazer isso. Dito isto, permitam-me só fazer um enquadramento da forma como a Assembleia Legislativa da Madeira funciona. Para quem não sabe, porque há muitos anos que eu acompanho a política lá na Madeira e, portanto, é preciso contextualizar, porque aquilo que acontece na Madeira é completamente distinto daquilo que acontece na Assembleia da República. A Assembleia Legislativa foi sempre pautada por um ambiente crispado entre os deputados, quer entre os partidos que suportam o governo. Durante os anos da maioria absoluta do PSD foi sempre com o PSD e os partidos da oposição, mas esse ambiente beligerante também acontece entre os próprios partidos da oposição. Eu lembro algumas cenas de pancadaria que aconteceram entre partidos da oposição e os seguranças da Assembleia. Na altura, num episódio que o Presidente da Assembleia Legislativa tinha mandado retirar deputados dentro da sala pelo comportamento que estavam a ter, e isto desencadeou cenas de pancadaria dentro da Assembleia. E, aliás, há também um tópico que não tem sido falado, mas no mesmo dia em que Eduardo Jesus proferiu, o deputado Vítor Freitas do Partido Socialista, não há parte, e foi aliás notícia no Diário de Notícias da Madeira, ameaçou o deputado Elvio Sousa do Juntos pelo Povo. Isso depois já tem várias tricas partidárias por trás. Sim. E ameaçou diretamente em plenário parte também? Que foi feito e que foi também apanhado na altura, antes da RTP Madeira não transmitia os debates na Assembleia e agora passou a transmitir. E portanto estes partes começaram a ser mais facilmente apanhados pelos microfones. Como é que foi a ameaça? O deputado Elvio Sousa... O deputado Elvio Sousa insinuou uma série de factos relativamente ao Partido Socialista e o deputado Vítor Freitas, que está há anos na Assembleia Legislativa, fez uma intervenção e depois da intervenção sentou-se e nas imagens é perceptível e audível a dirigir-se ao deputado Elvio Sousa a dizer: não tenho medo de ti, se voltas a insinuar uma coisa dessas vais ver o que é que vai acontecer. Portanto, isto é... Ok, mas é completamente diferente disso. Sim, não é? sim, sem dúvida. Mas é só para dar uma contextualização. Sim. Dito isto, sim. Os apartes do secretário regional do Turismo, da Cultura e do Ambiente, Eduardo Jesus, foram obscenos, abjetos e execráveis. Todos nós temos os nossos dias maus e isso podia estar a acontecer com o secretário regional do Turismo. No dia seguinte, porque não foi imediatamente perceptível aquilo que tinha acontecido, as notícias começaram a surgir só no final do dia, e no dia seguinte o secretário regional do Turismo reagiu de uma forma ainda pior do que aquilo que tinha dito. Não foi capaz de pedir desculpa? Sim. Pediu só à Presidente da Assembleia Legislativa, não foi? Exatamente. Sim. Pediu só no terceiro dia exatamente. A seguir a ter desencadeado toda esta situação. Eu, assim que vi o pedido de desculpas de Eduardo Jesus, lembrei-me logo daquela música da Jojo, Too Little, Too Late. Era um grande som, lá. Muito bom. Espetacular. E depois... Podias ter dito agora. Podias ter dito antes e preparávamos essa música para passar agora. Já cantei Taylor Swift. Vou cantar Jojo. E dito isto,
Acho que era muito fácil ter morto toda esta polémica que Com pedidos de desencadeou, desculpas sim, como sinceros. é óbvio. Era só ter dirigido às deputadas um pedido de desculpas e ter dito que não se reconhecia no comportamento que teve. Sim. E portanto a questão para mim ficaria sanada. Nós bem. todos somos humanos e todos temos de certeza os nossos erros na nossa vida. E manifestamente a incapacidade dos políticos de pedir desculpa publicamente é algo que é notável. Muito bem. Joana, o que dizer da atitude deste secretário regional? Eu acho que é só uma extensão daquilo que temos vindo a ver na política no geral, mas também não só em Portugal. Eu acho que na Europa, aliás, não vamos falar da América, não é? Sim. E das faltas de respeito que existem, sobretudo para mulheres, não é? De homens Pois, para neste mulheres. caso foi isso. E também, neste sim. caso foi exatamente a mesma coisa. E as pessoas tendem a dizer: mas não é por elas serem mulheres e por eles acharem inferiores e menos merecedoras do seu lugar na política, ou menos merecedoras do respeito na política. No entanto, é que acontece sempre com mulheres. Portanto, eu acho que isso não é aleatório. Acho que não podemos deixar passar, ou seja, não pode ser uma coisa que agora dê que falar durante um dia e daqui a 5 dias se esqueçam. Mas tem vindo a ser o que acontece. Também aqui Na República. no continente isso Sim, acontece. desculpem. Sim. No continente a mesma coisa acontece. Quando nós vemos que os apartes que há na Assembleia da República no continente, aqui isso acontece com as mulheres. Há o cabra, o vaca, o mu. Portanto, acho que é só mais uma extensão. Acho que não é nada de novo, muito sinceramente. Mas que agora estamos a sentir que está a aumentar, não é? É isso, ou seja, não é nada de novo, mas não significa, por isso, que nós não Claro. tenhamos de fazer. Ou seja, eu acho é que mais do que nós, no dia em que acontece, em que vemos as imagens, andamos todos a partilhar no Twitter, ou no X, ou no Instagram, partilhamos todos muito revoltados e depois daí a 2 dias nada acontece e nada é mudado. Eu acho que é que se calhar, se nós começássemos. Lá está, o Chega gosta tanto de aumentar as sanções, não é? Eu acho que nós podíamos era começar a aumentar as sanções para o que acontece quando há faltas de respeito dentro do Parlamento ou entre relações políticas. Quando há faltas de respeito, as sanções deviam ser aumentadas. E se talvez aí os políticos começassem a ter o respeito que deveriam ter, mesmo sem essas sanções. E uma coisa que tu disseste uma vez é que os deputados deviam ser um exemplo para a população, não é? Por isso eles fazem É uma isto extensão no daquilo- plenário. É isso, é uma Não é? extensão daquilo que as pessoas, de alguma maneira, têm como valores morais, não é? Exatamente. É aquela frase de se até o político faz. Exato. Porque é que eu não posso fazer? É isso, se até o Se até senhor um governante engravadinho. faz. Um É que não governante, tem que neste ser caso. necessariamente governante do governo, mas se alguém que foi escolhido para representar o povo pode fazer aquilo e faz aquilo e nada lhe acontece, só há umas vozinhas. E és tu que lhe pagas o salário, portanto. Pois. Também é essa, mais, não é? mais Também é essa. legítimas isso, Quer não é? dizer, Portanto, a instituição política em Portugal ainda é uma instituição de respeito, não é? De formalidade. Sei lá, começam a chamar nomes, não sei quantas do que. Não sei Sim. como. Pá, começam neste E o ambiente Aqui está político na parado. Madeira nem sequer propicia isso neste momento, porque o PSD tem a maioria com Com o o CDS. CDS e, Exatamente. portanto, o ambiente não, Pois, exatamente, não não faz propicia sentido. rigorosamente nada Sim. deste tipo de atritos entre Pois. os partidos do governo e os partidos da oposição. Mas eu acho que Não não tem a havia ver necessidade de necessariamente com rigorosamente poder ou nenhum. lutas de poder. Eu acho que tem a ver mesmo com o limite está a começar. Ou seja, sempre que ultrapassamos o limite, estabelecemos um novo, não é? Portanto, ultrapassamos aquele limite do respeito e agora o limite começa a ficar um bocadinho mais longe. E estamos a ir cada vez a quebrar mais limites e limites e limites. E eu, sinceramente, não sei, estou só à espera do Tudo dia em que parado. um nosso deputado agrida uma deputada e achem que Meu está tudo bem. Gonçalo, este secretário devia ter sido demitido ou devia ter-se demitido? eu vou pegar em outros exemplos do passado, estrangeiros e nacionais, para fazermos aqui um exercício de reflexão. Vamos a isso. Manuel Pinho, ministro da Economia de José Sócrates, fez cornos no meio do Parlamento, nem precisou de abrir a boca. Foi logo. Passado umas horas estava fora do governo, porta fora. Não sei se foi ele que se demitiu, não sei se foi o Sócrates a dar-lhe essa ordem, mas houve uma condenação ética e moral para aquilo que ele fez. Claro. E se me perguntarem, entre fazer o gesto de cornos no Parlamento, que é mau também, ou chamar burra disto e barda não sei quê ao outro, porque não foi só a deputada do Partido Sim. Socialista, foi a outra deputada, não sei de que partido é que era, Dos Juntos pelo Povo. do JPP, pronto, ok. Em que o próprio secretário de Estado disse barda não sei quê, Sim, papapá, ainda disse outra coisa qualquer. Portanto, Este segundo é muito pior, não é? Eu gosto do para facto o- de nós aqui não podemos dizer as palavras, Pois, não é? exato. E eles podem. Nós no aqui não plenário. podemos. Exato. Exato. É. Nós temos algum cuidado. Temos sim. que pedir esse não é dar trabalho à produção para meter os pisos todos. Exato. Sim. Portanto, eu faço aqui um exercício temporal que não é assim de tanto tempo. Manuel Pinho era ministro de Sócrates na altura, não sei em que ano é que foi concretamente, mas Há 15 anos, 2007, por aí. 2008, Ou mais, ok, sim. se calhar mais, mas vá. Mais. Menos de 20 anos, certamente, Sim. 15 anos, ou por seja, aí. cronologicamente, em termos culturais, não é assim uma é. distância Há pronto, muito distópica. tempo, sim. Portanto, eu pergunto-me se, na altura, o Ministro da Economia, que também tem funções governamentais, com mais responsabilidade que um Secretário de Estado, é verdade, mas não muito diferente, Regional. regional, sim, obviamente,
Mas eu pergunto-me se na altura isso aconteceu uma demissão por vontade do próprio ou pelo líder do Partido Socialista ou o Primeiro-Ministro na altura, porque é que isto não acontece agora? Faz que fica um bocado incrédulo. Mas o pior é que até poderia não haver uma demissão e etc. Mas eu acho que às vezes na política, e como tu bem mencionavas, é importante muitas das vezes reconhecer o erro. E o público gosta disso, porque numa altura mediática em que nós estamos já praticamente há 10 anos, em que o conflito é... E os políticos em Portugal ainda não perceberam isto. As modas comunicacionais vão e vêm. A próxima moda comunicacional, e agora vou pegar aqui no exemplo internacional que tu falaste na América, porque curiosamente a próxima moda comunicacional, é a minha previsão, enquanto especialista de comunicação também, é que vamos fazer os debates cordiais grandes novamente. E porquê é que eu peguei nesta referência? Eu recordo-me perfeitamente do debate... os debates cordiais grandes novamente. Porque eu lembro-me perfeitamente do debate do Tim Walz, o vice-presidente da Kamala, com o J.D. Vance na campanha eleitoral dos Estados Unidos, e foi de longe o melhor debate que eu vi. Eu não quero estar a dizer em anos, porque não me lembro de todos os debates que já vi nos últimos anos, que eu vejo muita coisa de debates, mas certamente dos últimos meses ou até do último ano. Portanto, se isto já começa a haver este shift até a nível da América, que é, vamos dizer, o impulsionador cultural do Ocidente, é bom que a política em Portugal também comece a perceber que a bandalheira, não é? Já que se usa esta palavra também é muito a nível mediático, convinha começar a acabar. Eu percebo que haja momentos de mais exaltação, efusividade, etc. Até um bocadinho de discurso mais assertivo, um bocadinho mais agressivo ali e acolá. Mas não é preciso chegarmos ao ponto de dizer burradista ou não sei o que, não sei o que mais, ou vaca e mu e não sei o que. Acho que chegamos a um ponto em que as pessoas olham e pensam, eu pago o ordenado a estas pessoas. E não tem nada a ver com comportamentos ideológicos, não tem nada a ver com questões partidárias. Porque repara, se um de nós aqui, se eu me virasse para a Joana e lhe chamasse burra não sei o quê e ela se virasse para mim e dissesse barda não sei o quê, a probabilidade de continuarmos aqui se calhar não era muito elevada, não é? Exatamente a mesma coisa. Se alguém que trabalha como contabilista ou noutro emprego normal, digamos assim, qualquer, se virasse para um colega de trabalho e dissesse tu és um burro disto e não sei o quê no meio do escritório, o que é que lhe acontecia? Continuava a ganhar a mesma coisa ao final do mês ou era posto de porta fora? Portanto, isto acaba por ser um pouco democrático. Concordam os três então com a admissão de Eduardo Jesus, presumo? Eu acho que pelo menos Luís Montenegro ou alguém do PSD ou fazer um pedido de desculpas oficial, não ficar só por ele. Eu não concordo tanto com, quer dizer, poderia pronunciar-se, mas eu acho que aí tem mais a ver com a questão regional. Pronto. Porque eu sou mais eu acho que ele tem que ter para gerir a questão como bem entender. Mas pronto, não é Luís Montenegro, é Miguel Albuquerque, não é? Eu como fã da descentralização prefiro mesmo que sejam os assuntos regionais. Eu acho que tem que haver alguma consequência, porque senão estamos isso de acordo. E isto não representa de todo o governo regional, porque Miguel Albuquerque pode ter as maiores divergências políticas e ideológicas com ele, mas é um senhor, tem educação, tem nível. A Joana não concorda. Agora é que nós começamos. Mas se calhar ao lado de Eduardo Jesus é um senhor. Pois, eu nunca ouvi dizer isto, não é? Mas pronto. Mas eu acho que nós podíamos também passar aqui, não sei quanto tempo temos 5 minutos, sim, querem falar do programa de governo? Exato. Falar do programa muito bem. Então houve uma moção de rejeição que o PCP apresentou e que teve apenas 10 votos a favor. Foi votos do LIVRE, do Bloco e do PCP, exatamente. Até o JPP votou contra. Exatamente. O Partido Regional. Houve alguém que não votou contra o PAN. O PAN absteve. Isso daria o benefício da dúvida. Sim. Joana, o que é que tens a dizer? O que é que achaste do debate? Ou seja, o que eu queria falar era mesmo sobre o programa que o Governo apresentou e sobre depois a maneira como houve tanta comunicação e tanta crítica à volta. Eu acho que, pronto, uma das críticas maiores que tem sido feita ao Governo da AD é que neste programa estão medidas que não estavam no programa eleitoral, nomeadamente a perda de nacionalidade perante a possibilidade, portanto, tivemos uma pessoa que é imigrante, que comete um crime e que teve nacionalidade adquirida, que poderia perder a nacionalidade. Pronto, já muito se veio dizer sobre isso, né? Sobre o facto de ser inconstitucional. Depois o PS diz que não, porque há aqui, se o crime for muito grave e tal, e as pessoas que são mais tendencialmente ideologicamente próximas do PSD estão a tentar defender esta ideia dizendo que não, mas é que se o crime for muito grave, e se o crime for contra a pátria, e se for uma coisa meio ligada ao terrorismo, assim, uma coisa assim, crime organizado muito grave. Pronto, eu acho que nada mais, nada menos é do que este programa de governo é um roubo de ideias, de bandeirinhas do Chega e uma tentativa de a seguir vamos tentar negociar com o PS, ou não sei, porque a verdade é que
o programa do governo da AD tem algumas bandeiras que o Chega levanta e bandeiras essas que não estavam no programa eleitoral, Pois, como é que explicas isso? esta. Achas que foi mesmo planeado? Foi uma... Eu acho que sim, eu acho sinceramente que Luís Montenegro já nos mostrou no último ano de governação dele, isso é a coisa que nós hoje sabemos sobre Luís Montenegro que não sabíamos em março de 2024, é que Luís Montenegro é muito bom na negociação e é muito bom nesta tática política de primeiro fala de uma coisa para falar para um tipo de pessoas, a seguir fala de outra coisa para falar de outro tipo de pessoas. Nós vimos isso com o Orçamento de Estado do ano passado, em que ele tive sempre a tentar ser mansinho junto do PS para tentar com o IRS jovem, com o IRC, aquela jogada que ele fez, para depois a seguir começar a falar da imigração com o Chega. Portanto, eu acho que o Luís Montenegro não dá ponto sem nó. E outra das coisas que ele falou foi sobre o direito à greve, não é? E o facto de tentar modificar um bocadinho o direito à greve. Coisa que ele também não tinha no programa eleitoral dele. Falou, é verdade, a propósito dos trabalhadores da CP, falou sobre isto no programa, na campanha eleitoral. Não falou que iria alterar o direito à greve para toda a gente. E agora tem-se falado muito que o direito à greve é, ou seja, as pessoas que fazem greve impactam milhares de pessoas em Portugal. E quase como se os culpados da greve fossem as pessoas que fazem a greve. Esquecemos aqui de uma grande parte da equação, que é as pessoas que fazem greve porque estão insatisfeitas com a governação. Portanto, e depois dizem, uma das coisas que se tem falado muito é que que a greve tem sido feita quase para boicotar politicamente alguma coisa. Que não se enganem as pessoas, não se enganem que a greve é mesmo para isso. Ou seja, uma pessoa não faz greve para ser confortável a um político, senão a greve não tem efeito nenhum. E portanto eu acho que é muito perigoso este sítio para nós estamos a ir de tirar a nacionalidade aos criminosos e de retirar direito à greve às pessoas. Acho que estamos a... E só dizer ainda muito mais rápido, uma coisa, que é relativamente ao facto de se falar muito sobre estas medidas e não se falar sobre medidas económicas, que tem-se falado muito sobre isso, que é as pessoas à esquerda têm criticado estas medidas, mas depois na economia não falam nada. Pois, porque um programa de governo não é um orçamento de Estado. O programa de governo é um programa de intenções e, portanto, da parte orçamental eles vão dizer muita coisa positiva, só quando sentarem a fazer as contas do orçamento de Estado é que nós podemos perceber se isto faz sentido ou não. Gonçalo, concordas com esta medida em específico da perda da nacionalidade? Há vários países democráticos que a têm. Que fazem? Suíça tem, se não estou em erro, a Inglaterra também, certos moldes de crimes mais graves. Portanto, não é nada de novo. E eu digo sempre uma coisa que é, se eu já tenho que aturar os criminosos que são portugueses, também não tenho que aturar os que são estrangeiros. Portanto, parece-me tão simples quanto isso. Não vejo absolutamente problema nenhum. E o facto de não ter sido tema durante a campanha? Como é que... Mas não é estrangeiros, são os nacionais. Porque só é a perda da nacionalidade de alguém que já adquiriu. Portanto, já cá está há 5 anos a descontar, já cumpriu as regras todas. Mas isso acontece também em outros Estados de Direitos Democráticos. Eu não vejo problema absolutamente nenhum nisso. Portanto, acho que não vejo aí polémica absolutamente nenhuma, se bem que se quer a minha opinião, se o Luís Montenegro vai fazer isso, se fizer, eu concordo. Agora, se me perguntarem se eu acho que ele vai fazer isso, não vai. Achas que não? Acho que não, até porque ele está a procurar o programa de governo. Eu sei que a comunicação social tentou mostrar que ele fez aqui muitas coisas que não ia ou que não falou no seu programa. Não concordo muito, se querem que vos diga. Não. Até porque a grande maior parte das coisas que estão no programa do governo foi muito mediaticamente no que ele não pôs propriamente. Mas mesmo o que ele não pôs propriamente, e a Joana aqui mencionava, e bem, ele até falou na campanha eleitoral. Portanto, acaba por não ser, pelo menos para mim, uma surpresa que ele esteja a fazer isto. E a questão é, o governo, quando apresenta um programa de governo, também tem que ser estratégico. E atenção, eu não quero todos estar aqui a defender ou não defender o Luís Montenegro, mas o país virou claramente à direita. Portanto, também é expectável que o Luís Montenegro aplique 27 medidas, creio eu, se não estou em erro, à volta disso, não é? Acho que era o número concreto, do Chega nesse mesmo programa. Se bem que também é importante mencionar que também foram várias as medidas do Partido Socialista que foram incluídas neste programa de governo. No total foram 80 dos outros partidos. Exatamente, ou seja, a meu ver, não é um programa de governo de tal forma arrogante como era, por exemplo, a maioria absoluta de António Costa. Primeiro porque não pode. Não se pode armar aos cucos. Claro. E em segundo lugar, para fechar, Gonçalo, vamos dizer, a dinâmica parlamentar agora é mais tripartida. As medidas do PS e do Chega em termos quantitativos no programa de governo não estão muito longe uma da outra. O Chega tem uma ligeira vantagem, mas não é muito superior. É 27 e o outro tem 20 e poucos. Também não. Mas tem muito mais deputados. Também tem mais deputados, portanto não acho que seja assim uma polémica tão grande, muito honestamente. E só mesmo para concluir, estou expectante. A Joana aqui falou da questão da dinâmica orçamental. Ninguém fala disto neste momento, mas a realidade é que eu acho que, mais do que falarmos agora da questão do programa de governo, que é uma coisa mais genérica, e por isso é que os partidos também são mais benevolentes a passar o programa de governo do que propriamente um orçamento de Estado, claro. A parte orçamental é muito mais importante neste momento para Portugal do que propriamente o programa de governo. Porque nós já temos instituições financeiras a nível internacional e nacional a preverem que Portugal venha a ter um déficit orçamental, que não é de todo excedente àquilo que são os critérios de convergência do passado, mas já nos colocam numa situação deficitária. E isso é preciso ser analisado na segunda parte, se me permitires. Vamos estar aqui também para comentar. Agora é tempo de ouvir as sugestões dos meus comentadores. António, começamos por ti hoje. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores?
Olha, eu hoje vou recomendar um livro do José Tolentino de Mendonça, do cardeal Tolentino de Mendonça. Para quem está a ver no YouTube consegue ver a capa do livro. Um conterrâneo meu. É um livro com vários capítulos, fala sobre a fé, sobre o cristianismo, sobre Camões, sobre esperança, sobre a alegria, a felicidade, a morte, e portanto no mundo tão azedo e amargo que nós estamos a viver, acho que ficaria bem que todos nós passássemos uns olhos pelo que diz o cardeal Tolentino Mendonça. Nosso futuro Papa. Gonçalo? Curiosamente, a minha recomendação semana passada também foi um conterrâneo teu, Cristiano Ronaldo. Pois foi, verdade, Pois foi. Verdade. Mas a minha recomendação esta semana, e já que vou falar de humor a seguir também, vai para um programa de humor da RTP, do Bruno Nogueira, que está espetacular. Como é que se com chama? uma crítica, Ruído, portanto, para quem quiser ver, está espetacular. Recomendo também. Crítica social fantástica naquilo que o humor deve ser. E é uma ideia inovadora, não é? O que eles fizeram de o completamente. riso é proibido e depois juntam-se todos, não sei se já viste, Joana, também. Espetacular. Joana? Tenho Obrigado, visto. Gonçalo. Rita Joana? Cavasso é incrível. Pois é, Rita muito Cavasso boa. é uma atriz extraordinária. Muito boa. E a Gabriela Barro? E o Gabriel Barros também. Fogo. Então, eu vou recomendar que vão à Feira do Livro, de Lisboa, neste último fim de semana, Acaba que é no até domingo, sim. dia 22. E vou aqui recomendar 3 livros que comprei ontem à Feira do Livro. Portanto, para as mulheres e os homens feministas, ou pelo menos as pessoas que acham Mostra para a câmara. que Não sei qual para vai as ser essa. pessoas que sabem a importância de nós vermos Sim. as figuras femininas como elas foram, porque elas são muitas vezes apagadas. Este livro chama-se Língua Afiada e é sobre as mulheres que fizeram da opinião uma arte. Podia ser sobre ti, Joana. Oh. Não, estas mulheres dão-me 5.000 e nem dá para comparar sequer, porque mulheres como Susan Sontag, Dorothy Parker, Hannah Arendt, que eu nunca sei o nome desta senhora, e é uma compilação destas mulheres, da vida destas mulheres, dos feitos delas, e portanto é uma forma de nós ficarmos a conhecer estas mulheres que têm estado a ser tão apagadas na história, ou pelo menos não lhes dá o devido crédito. Ana Arendt? Sim. Ok. Não, gosto. Gostas? Sim, Boa! Sim. Depois a seguir um livro de Fernando Pessoa, uma compilação de vários textos dele sobre o fascismo, a ditadura militar e Salazar. Para relembrar, Fernando Pessoa morre em 1935 e portanto ele vive na altura do Mussolini, vive na altura da ditadura militar em Portugal, na entrada do Salazar para o poder, e há aqui uma série de textos dele que não estão publicados de qualquer maneira, e portanto aqui estão todos reunidos e ficamos a perceber um bocadinho a opinião de Fernando Pessoa sobre esta ascensão, que se calhar não é assim tão longe do que estamos a viver agora. A história e depois, repete-se. exatamente, a história repete-se. Eu acho que vemos a opinião de Fernando Pessoa por esta altura pode nos dar aqui muitas ideias. O terceiro livro. O terceiro livro e último é um livro infantil do Afonso Cruz. Chama-se A Cruzada das Crianças. Vamos mudar o mundo. E eu vou ler aqui só 5 linhas. O que aconteceria se milhares de crianças saíssem à rua para anunciar os seus sonhos e reclamar justiça? Seriam ignoradas com o mesmo cinismo, descrença ou inércia com que tantas vezes olhamos para o mundo que nos rodeia? Ou terá chegado a hora de dar ouvidos às crianças? Pelo menos as crianças não chamam nomes a ninguém e mantêm o respeito. Muito bem. Muito obrigado, meus caros. Gonçalo, passo-te a palavra para acabares o que estavas a dizer sobre a questão orçamental. Sim, eu queria só mencionar que isto foi o momento de Marcelo Rebelo de Sousa Pois da foi, é Espanha. verdade. Com os livros para a câmara, é verdade. É verdade. Isto foi... Assim, Não, entrado. estava espetacular. Vamos continuar assim para quem vê no YouTube, sim. Relativamente à questão orçamental, só dar uma nota muito rápida antes de passar para os anjos. Exato, E para a vamos falar Joana dos Marques. anjos e da Joana Marques, fiquem por aí. Exatamente. Só dar aqui uma nota. Nós tivemos níveis orçamentais catastróficos na altura do Sócrates. Nós chegámos a ter 10, 11% do PIB e o recomendável no passado era nós termos um critério de convergência que o déficit não ultrapassasse os 3%. Ora, nós neste momento, segundo as previsões a nível de instituições financeiras, a nível internacional, e a nacional também, é que o déficit vai rondar o 1% do PIB, que não é uma coisa astronómica. Já vi alguns comentadores dizer é um déficit brutal. Não é um déficit brutal, mas não é recomendável que se tenha esse déficit. Mas para a nossa história é isso, não é uma coisa... Já tivemos pior. É a mesma coisa, imagina que tu tens problemas de alcoolismo e estás numa fase de recuperação. Não convém andares a beber cerveja, percebes? Certo, Apesar de não muito ser bem. uma bebida forte, não convém. Sim. Em termos comparativos é um bocado isto. E portanto, isto não me surpreende porque a política orçamental do governo está a ser um bocado de pacotilha. Porque no sentido em que diminuímos impostos com expansionismo fiscal e aumentamos despesa com expansionismo orçamental. Normalmente, quando isto é feito durante muito tempo, dá barraca. Exato. E, portanto, Luís Montenegro vai ter que ter atenção a isto, senão Portugal pode ter uma situação financeira a nível orçamental desequilibrada. Portanto, isto era um ponto. Muito bem. Depois... Tema da semana.
Tema da semana, isto parou o país. Parou o país. Mas é importante. Olha, parabéns ao observador que fez o acompanhamento. Acho que foi dos poucos órgãos de comunicação social. Aqueles posts o live chat deles, ilustrador, live aquela blog. ilustradora é incrível. Ideal para a ridicularização do caso. Sim, Não, completamente. Muito bom, Gonçalo. E Sim. que, enfim, que é que tens achado? de um lado os Anjos, do outro a segunda Joana Marques mais conhecida do país. É verdade, muito bom. Sim, muito bom. claro. Adorei. Bem, o Gonçalo estava a Adorei. comparar. Por Vocês acaso estão hoje a comparar com a estou a mulher. encher Estão a demasiado ego deixar. hoje. Nossa Muito bom, Senhora. muito bom. A ter apanhado muito sol esta semana. Mas falando agora um bocado mais a sério, queria pegar Sim. aqui mais na parte filosófica do humor. Em primeiro lugar, de um ponto de vista prático, os Anjos não sei quem é que os aconselha, muito honestamente, Não há mas ninguém. Pois ninguém. pois a questão é essa. Vamos ser multados todos. Mas agora. a realidade é que Tem 1 milhão de euros para pagar? Não. não, por amor de Deus. Mas a realidade é que Mas se eu posso-te representar, Gonçalo. Se pois precisares, isso eu é uma coisa represento. porreira, boa, isso é boa. fantástico, Ótimo. dava-me imenso jeito. Portanto, olha, se eu precisar no futuro já sabes. Claro, é Sim. Joana. Mas eu não sei se os Anjos já perceberam, mas se eu perguntar às pessoas que piada é que a Joana Marques fez sobre o Kim Barreiros, o Zé Cabra, a Maria Leal há 3 anos atrás, Ninguém sabe. ninguém se vai lembrar. Mas se eu perguntar qual foi a piada que a Joana Marques fez sobre os Anjos há 3 anos atrás, toda a gente se vai lembrar, mas não é pela piada em si. Sim, sim. Que nem foi uma piada, era um vídeo. Era um vídeo Não é? só. Uma E com a montagem. aceleração social que nós temos hoje em dia, Sim. em que um tópico é tópico num dia, passado semana, 24 sim. ou 48 Só isso. horas, já ninguém se lembra, nem ninguém fala disto, que as redes sociais têm esse efeito e aquele vídeo nasce ali. As pessoas só se estão a lembrar disto pela Sim. questão dos próprios Anjos, não é pela Joana Marques. Além de que a situação em si, toda ela é caricata. O vídeo da Joana Marques, na altura, teve 100 e tal mil views. 100 e tal mil views. Não, Agora sim, tem sim. mais, não é? Devido à Pois, polémica claro. toda. Mas inicialmente, 100 e tal mil Graças a views. eles. Exato, graças a eles. Mas Sim. não é considerado viral, não é? Hoje em dia. Hoje em 100 e tal dia, mil. repara, não é? sim, exato. Eu tenho menos seguidores do que a Joana E Marques, tens muito- não é? tens E muitos tenho vídeos essas com muito visualizações médias por reel, não é uma coisa assim. Eu tive uma amiga minha que nunca tinha visto o vídeo e por causa disto é que foi ver e viu a Claro, atuação dos sim, Anjos. claro. Exatamente. Também não, Imensa a gente, pessoa já tinha certeza. visto. Sim. Mas o vídeo dela não. Exatamente. E a questão é que o humor, e agora vou aqui à parte mais técnica, porque também foi uma das minhas áreas de estudo, no caso, o humor mais concretamente verdade, político, é mas verdade. eu tenho que estudar a parte do humor em si, geral. Sim. O humor representa o eclodir daquilo que é o ridículo. Ora, o que é que acontece? Nós rimos daquilo que é ridículo porque há uma sensação de superioridade. Ora, se os Anjos são utilizados, ou qualquer outra pessoa ou grupo, como elemento de produção jocosa ou humorística, a melhor forma de tu, do ponto de vista filosófico, saíres por cima, é mostrares indiferença ou até alguma benevolência com o ato e rir-te com aquilo. Rires de ti próprio, exatamente. Porquê? Porque aí tu estás a superiorizar-te à tua inferiorização. Não te levas tão a Que sério. do ponto de vista filosófico faz uma manobra de diversão e de inesperado que o humor causa em si. Ou seja, tu riste porque não estás à espera daquilo que venha a acontecer. As punchlines, por exemplo, Exato. em texto curto humorístico, funcionam mesmo dessa forma, no sentido em que tu estás à espera de uma coisa, vem a punchline e é uma coisa que tu não estás nada à espera. Eu dou o exemplo das fintas no futebol. Tu estás à espera que o jogador vá para um lado, vai para o outro e tu ficas Exato. ganda finta. Sim. As piadas são assim, tu estás à espera de imprevisibilidade. A mesma coisa se aplica quando tu és receptor de comédia. Quando tu és elemento de comédia, a melhor forma, tecnicamente, genericamente falando, para te esquivares a isso é ires na própria brincadeira, porque é o imprevisível. Claro. Porque se tu estás a ser produzido como ridículo, se entrares no ridículo, isso é imprevisível. Tu até crias mais humor e benefício para ti. E eu nem preciso depois de ir à questão económica, que eles poderiam capitalizar com isso mesmo. Isto num panorama Mas eles filosófico. querem fazer isso. Eles disseram que isto se resolveria se me tivessem convidado para um programa. Eles disseram no Mas Twitter. qual é a Se obrigação? ela retirasse o vídeo- Isso é, não, se ela ela tirasse o vídeo ou se tivessem convocado para um programa. e Portanto, depois o que eles estão na prática a dizer era é se tivéssemos aqui- tido dinheiro e conseguíssemos capitalizar isto, Exato. está tudo bem, nós tínhamos calado. Pois, mas a questão é que como é que vão conseguir provar que foi especificamente por Exato. causa da Joana Marques que eles perderam o que perderam, ou que dizem que perderam? Não faço ideia, o julgamento lá o irá Aliás, houve dizer. uma notícia do Observador que deu conta de que o pico de faturação da Foi no empresa ano da- foi no ano Em que exatamente saiu o da vídeo. piada da Exatamente. de Joana Marques. Pronto. Por isso, imagina. Logo aí, só mesmo Sim, para acabar. para concluir, e depois isto leva-nos a uma parte legal, filosófica também, que é vamos censurar a piada da Joana Marques, que no caso nem acaba por ser uma piada, Sim, ela... porque do ponto de vista técnico não é uma piada, é uma sátira, sim, sim. que é uma coisa diferente. Ela nem Atenção. falou neste vídeo, pegou só nas Nem imagens falou. e pôs imagens dos ídolos, Portanto, dos júris dos Vamos ídolos. censurar o quê? E depois a questão é, o que é que vamos fazer às pessoas que se riram da piada? São cúmplices da Joana Marques? Exato. Quem retweetou ou quem sim. repartilhou a publicação é É. cúmplice também? Boa Quem questão. meteu gosto na publicação? Também vamos todos dar €1 aos anjos, que é para eles Fazer uma conseguirem viver vaquinha. confortavelmente. Portanto, Sim. não me faz sentido absolutamente nenhum.
E além do mais, estamos a falar de duas áreas da arte. Se eu já acho estúpido alguém fora da arte tentar censurar a arte, ainda mais estúpido acho alguém dentro do mundo da arte musical tentar censurar alguém dentro da arte humorística. Muito bem visto. Joana, Eu queria falar aqui só do ponto. Bem, o Gonçalo, acho que já estamos aqui muito alinhados este na tema na divertiu-nos opinião. a semana Sim, sim, toda. Exatamente. Não é? Acho que um ponto que eu queria falar sobre o que tu disseste é sobre o nexo de causalidade. E disseste sim, muito sim. bem, que é como é que eles vão conseguir provar. Primeiro eles têm que conseguir provar o dano, e aquilo que aconteceu no primeiro dia da audiência, que foi na Ajudem-me, terça-feira, não foi? Foi, acho Portanto, que foi sim. dia 18 e Foi dia o primeiro, 17. No sim, dia sim. 17, se é isso, não é? Penso que Que acho sim, que foi não- terça-feira. sim. Aquilo que aconteceu foi que o pai dos Anjos, que é a pessoa que está a dirigir a empresa Manager, deles, pai, o representante da empresa, Sim. veio dizer, pronto, foi chamado, não disse nada, pois não. testemunhou. Ele não disse que E não quando a sabia. juíza lhe pergunta pelas contas, ele diz: não consigo precisar agora. Explica-me lá como Portanto, tu, jurista, é Ou um seja, truque, na verdade, não é? eles têm que conseguir provar o dano. Provar o dano não basta dizer nós tivemos, Claro. nós íamos lançar uma música com Escalema e não lançámos. Quando depois a juíza até o confronta com o facto dessa música ter sido um sucesso. Mas acho que é verdade que ele não sabia, que ele não sabe O quê? os valores da empresa. Não sei isso, não faço ideia. Acho Agora, a estranho, questão é, eles só conseguem provar o dano com provas. Parece que estou a dar aqui um pleonasmo. Eles só conseguem realmente. Lá está, tem que apresentar Sim. uma prova. Mas por Tem acaso acho que pro- foi lá algum diretor de marketing ou qualquer coisa de uma marca que disse que... mas tudo isso não passa da teoria, que é realmente uma polémica pode deteriorar a imagem de um cantor, não sei o quê. Tudo bem, mas isso estamos no plano teórico. Agora temos que conseguir provar que facticamente isto aconteceu a estas pessoas e causou-lhes dano. Portanto, não pode vir o Papa É difícil, dizer assim: sim. não, mas isto em teoria pode fazer isto. Está bem, mas e a estas pessoas fez? Temos que conseguir provar o dano, concretamente. Adiámos o lançamento da música com Escalema. Ok, mas adiaram, mas trouxe sucesso essa música, que é o que a juíza lhe pergunta. Trouxe sucesso Teve essa sucesso música. a música, Sim, sim. mas nós perdemos dinheiro. Mas perderam, portanto têm que provar que perderam. Têm que provar que a música, se tivesse lançada um ano antes. Receberiam muito mais. Ou seja, está a ser difícil, tendo em conta aquilo que nós estamos a conseguir ver nas notícias, não é? Porque eu não fui à audiência de julgamento, está a ser difícil para eles conseguirem provar o dano. Fica muito tudo no plano teórico. Sim, E depois sim. há o nexo de causalidade, não é? Quer dizerem. Primeiro têm que provar que houve dano. E a seguir têm que dizer: este dano aconteceu por causa da conduta da Joana Marques. Pronto, que também teria que dizer que a Joana Marques teria que. Eles também teriam que provar que a conduta dela era ilícita. Que também é difícil, que seja que ela tinha dolo, que ela queria magoá-los. Têm que conseguir provar isto. Que ela, E das ameaças que ela também. queria magoá-los. Sim, sim. Eles também a Pronto. responsabilizam pelas ameaças que eles ameaças que Pronto, receberam. sofreram. isso não há nexo de causalidade nenhuma em relação a isso. Mas a Joana Nexo Marques de não causalidade incentivou ao Sim, sim. ódio nem à violência Ninguém contra falou ninguém. no vídeo. Não, Exato, isso seria a ninguém mesma fala. coisa que eu bati-te no carro, tu foste para o hospital porque eu te bati no carro e tivemos um acidente. No hospital há uma explosão e tu dizes: a culpa de eu ter sido magoado na explosão Sim, foi sim, dela. é, mas- É a Epá, mesma quer dizer, coisa, não é? certo. Não é Concordo mesmo. com isso. Portanto, eu acho que falta aqui nexo de fechar? causalidade, falta aqui muita matéria jurídica à séria, mas o que não falta neste caso é matéria humorística. Exato, Portanto, nós o que eu- temos adorado. O que eu acho muita graça é que no final de contas a Joana Marques provavelmente e quase certeza não vai pagar milhão nenhum aos Anjos, Seria. mas os Anjos estão a dar muita matéria para a Joana Marques a seguir fazer muito Exatamente. dinheiro à conta deles. Faz uma semana E inteira eu de acho que programas. ela era uma senhora se todo o dinheiro que fizesse à conta destas pessoas o doasse e se conseguisse fazer 1 milhão, que eu acho possível, Ok. doasse Ah. a instituições, às instituições que os Anjos tanto tentam doar dinheiro para limpar a imagem deles e que provavelmente é o que vão fazer a seguir a isto, porque eles vão ter que limpar a imagem dele muito. Fica aqui a ideia. A Joana Marques ouve-nos de certeza, por isso fica aqui a sugestão Sim, da Joana. claramente, ela ouve-nos sem dúvida alguma. Claramente. António, o que é que tens a dizer deste, Olha, deste muito assunto? rápido e sintético. Eu sou pena de ser processado também. Não vai. Devo dizer que acho que este caso é uma idiotice todo o tamanho. Já ouvi, eu ouço recorrentemente o podcast da Joana Marques, acho que ela já foi muito claramente muito mais agreste com outras pessoas Muito mais. do que os Anjos, sem dúvida, Mas eles também rigorosamente foram com o nenhuma. invisual, não é? Segundo eles, Exato, depois disso era eu também já fiz um pelo visual. Exatamente. Portanto, Meu Deus. acho que isto não tem sentido nenhum de ser e tenho muita pena, mas muita pena mesmo, que o julgamento não tenha vídeo e som para assistir pois é, a mal. uma série de E não estamos na episódios América, do não é? extremamente Podíamos era fazer desagradável. uma emissão de geração V. Olha, né? se nos convidem-nos e nós vamos. Não Era podemos muito ter bom. áudio de podcast, mas podemos lá ir. Adorava. Fazer uma visita e Mas já, sentar-nos já no acabou banco. também? ou Dia não? 30. É dia 30? Se calhar É a podíamos leitura combinar ou do. não? Sim, sim. Olha, Não, não adorava. é. Não, Não? Ainda continua? Achava que era só Aliás, 2 dias. Não é um processo penal, nem é a leitura sem sentença. Ah, é só ok. Muito bem. Mas há mais um. Então a Joana Marques ainda não foi ouvida. E as testemunhas dela também não. Ainda não foi, pois não, tens razão. portanto. Tens razão. Então, Gonçalo, internacional agora, queres dizer alguma coisa?
Temas internacionais. Sim, só aqui para Temos rematar. 2 minutos. Sim, Sim. só uma nota muito rápida. Estou muito expectante para ver o que é que vai acontecer a nível da dinâmica internacional. Acho que Trump se está a meter numa encruzilhada complicada, porque se inicialmente disse que não se iria colocar no conflito a nível do Médio Oriente, agora já coloca essa hipótese. Não disse que sim, também não disse que não, mas já coloca essa hipótese. E a questão é que a maior parte do eleitorado que votou em Trump, tirando a vertente neoconservadora clássica do Partido Republicano, Não quer guerras. não quer que a América se meta, não quer guerra e tem uma postura muito anti-warmongers americanos, de intervencionismo de externo. salvar os outros países, não é? Exatamente. E, portanto, se Trump fizer isso, acaba por não só, a meu ver, ser uma incoerência com aquilo que foi o seu primeiro mandato de não eclodir conflitos bélicos externos e, ao mesmo tempo, algum do seu eleitorado poderá vê-lo como uma espécie de traidor em termos de programa de governo, não é? Pois. Porque ele inicialmente disse que acabava com a guerra da Ucrânia em 24 horas. A guerra ainda está a decorrer, embora com algumas negociações e alguns avanços, mas não terminou. E, ao mesmo tempo, poderá eclodir uma guerra nova. Ele mencionou, há 2 conflitos, antes de começar, há 2 conflitos neste momento a decorrer e eu vou acabar com eles. Agora, parece que está mais próximo de começar um terceiro do que propriamente acabar com um. Pois. E isso poderá ser muito complicado para Trump, porque essa era a principal bandeira dele. Atenção. Sim. Muito bem. Muita atenção. Joana, Nesse Eu aspecto. queria dizer que, relativamente ao conflito do Irão e Israel, que não nos podemos esquecer, só uma nota, porque Sim, muito rápido. inicialmente isto começa por causa do armamento nuclear, e não nos podemos esquecer que Israel também tem armamento nuclear e que não é controlado, e que Israel é um país que atacou o Líbano, a Síria, a Cisjordânia, que está a atacar neste momento, Gaza e o Irão. Não é? Não me estou a esquecer de nenhum, não é? Que já são tantos, é isto, não é? Síria, Líbano, Gaza, Cisjordânia e Irão. Portanto, é um país tentado a atacar, tem armamento nuclear e, portanto, a razão pela qual eles dizem que é legítimo atacarem o Irão, não estou aqui a dizer que o Irão também tem um sistema político que eu adoro. Sim, não estás a defender o Irão, não estou a dizer que o Irão é um país que eu acho que faz tudo bem, atenção, é um país altamente democrático, não é isso que eu estou a Quase dizer. nada. Agora, É exato, quase. eu acho é que a resposta, mesmo, o oposto. que eu acho que é aquilo que tem andado a acontecer agora, que é, se nós condenamos as ações do Israel, de repente dizem, não, vocês estão do lado dos não sei quê. Não é isso, ou seja, eu acho é que nós podemos estar do lado de não haver conflitos militares com base em argumentos que nem sempre são os reais argumentos, há motivações por baixo, que são motivações de poder e de dinheiro. E podemos deixar isso, tornar isso claro, e não nem todos os iranianos, não é? As crianças iranianas não merecem levar com bombas, Claro. as pessoas do Irão que não têm culpa nenhuma nas ações recentes do Irão, recentes e não recentes, da história do Irão, não têm culpa nenhuma, e eu acho que a possibilidade dos Estados Unidos da América se envolverem neste conflito pode-nos levar para uma guerra de um nível Estratosférico. exato, que eu nem sei muito bem Guerra para mundial? onde é que vai, Sim. não é? Ainda para mais quando é o Trump que está à frente dos Estados Unidos da América, e sabemos que o Trump não é conhecido por tomar decisões muito estratégicas e inteligentes, às vezes são assim um bocado malucas, como aquela dos pinguins, das tarifas e não sei o que mais. Sim. Portanto, eu tenho um bocadinho de medo de para onde é que este conflito militar pode levar-nos. Posso só Uma coisa dar é certa, muito rápido? não é 30 por causa do segundos. armamento militar, não é? 30 segundos, Do Gonçalo. nuclear. Na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Mundial passa a ser mundial a partir do momento em que os Estados Unidos entram Entram na nela, de guerra. forma sucinta, não é? Porque nós o que tínhamos até então eram conflitos regionais. Japão e China, Pois. o leste da Europa, e a partir do momento em que os Estados Unidos entram, aquilo passa a ser um conflito global. Hoje em dia tu tens uma situação muito similar. Vocês há bocado diziam a história repete-se. Há aquela famosa frase, a história não se repete, mas rima. Sim. Isso, se reparares, é um pouco o que está a acontecer. Ou seja, tu tens 2 grandes conflitos regionais, no Médio Oriente e no leste da Europa. Se os Estados Unidos entrarem, bem, enfim, estes Estados Unidos de Trump têm uma preocupação maior com a China do que propriamente com a Rússia. Vamos ver o que é que acontece com Taiwan, que é um pormenor que ninguém está a falar, e pode ser o eclodir da entrada dos Estados Unidos num conflito que pode escalar a nível global, até porque eu recordo-me, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan há 5 anos atrás, podem pesquisar, mencionou que até 2025 a China invadia Taiwan. Não sei se foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou da Defesa, mas foi um representante governamental. Portanto, só para fazer este paralelismo temporal, que acho que era relevante. Estamos então de volta agora para podcast. António, desculpa, cortei a palavra, mas os tempos na rádio só para dar temos uma que... nota relativamente ao conflito entre Israel e o Irão. Avança. Eu acho que já nem Trump consegue parar Netanyahu. Acho que a escalada do conflito entre Israel e o Hamas criou uma imagem pública de Israel que o tem manchado, e espero que essa imagem pública não se alastre perante o conflito do Irão com Israel. Haverá essa tendência claramente para que a imagem que Israel tem criado à volta do conflito entre o Hamas e Israel
principalmente porque tem acontecido na faixa de Gaza, venha a impactar na imagem pública de Israel, agora com o desencadear de um novo conflito, neste caso com o Irão. Muito bem, Joana. Eu queria dar uma nota sobre não podemos fazer este programa esta semana sem dar uma nota sobre o grupo neonazi que foi detido, não é? Pela polícia, ou algumas coisas foram apreendidas, algumas pessoas foram detidas. Era um grupo neonazi que tinha um agente da PSP como seu líder, segundo o que se sabe pelos meios de comunicação até agora, e que preparava algumas ações, novamente estou a falar segundo aquilo que li nos meios de comunicação mais conhecidos, como SIC, Público, Expresso, Observador, que era um grupo que tinha como pretensão atacar alguns políticos portugueses, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa. E invadir o Parlamento invadir também, o Parlamento também. Bom, tinham granadas sim. tinham uma série de armas. Pois, tinham, e uma coisa E que que depois, me espantou imenso a coisa sobre isto deste 3D é que não tinham passam uma no... impressora 3D que imprimia armas 3D. Não, e que não passa no E que- detector de exatamente, metais. Eu mas fiquei que assustadíssimo com dispara- isso. Nem Não tem sabia número de disso. série. Não sabia Portanto, disso. dispara balas como outra arma qualquer, portanto, consegue matar pessoas. Não, mas entrar em qualquer sítio, e não é? consegues passar em qualquer sítio porque aquilo não é de Meu metal. Deus. Portanto, isso a mim assustou-me um bocadinho. É assustador mesmo. Muito, não é? E depois, na mesma semana, houve aqui várias coisas que nós soubemos. Foi isto, foi o facto de nós termos percebido o número do aumento do discurso de ódio, que nos últimos 5 anos, desde 2020, aumentou em 200%, não é? O que também não é muito, não causa muita estranheza, nem muito espanto, tendo em conta que nós temos sucessivamente visto notícias sobre este assunto, não é? Sobre o discurso de ódio que tem vindo a aumentar. E depois, serei no topo do bolo. Bruxelas processa Portugal por falhar regras de contenção dos conteúdos terroristas na internet, não é? Portanto, nós neste momento vamos enfrentar aqui um caso no Tribunal de Justiça da União Europeia com outros países que são a Irlanda e a Bulgária. E, portanto, a Comissão Europeia, na quarta-feira, diz: bom, vamos apresentar um processo contra vocês porque Portugal não está a tomar as diligências necessárias, portanto, as medidas necessárias para conter o discurso terrorista nas redes sociais e na internet. E nós temos visto isso, dos grupos do WhatsApp, grupos de Telegram, TikToks da vida, e, portanto, espero que os políticos portugueses comecem a focar-se nestes assuntos, a focar-se naquilo que realmente importa e que se deixem de faltas de respeito, de picardias no Parlamento que às vezes não têm sentido nenhum, como tentaram desviar a atenção para aquilo que aconteceu com a Mariana Mortágua pronto, foi um momento um bocadinho triste no Parlamento, em que ela lhe cortam a palavra porque ela começa uma deputada pouco única, tempo, tem menos 2 tempo, minutos e meio. mas quer dizer, depois os Eu estava a pensar, políticos, agora ninguém lhe bate palmas, os coitado. políticos perdem tempo. Não batem no Se calhar no PCP. livre Batem em se calhar PCP? livre Ok. Mas cada vez mais são menos. Mas aqui o ponto é, os políticos portugueses acabam por perder tempo com estas coisas e estão a deixar passar o discurso de ódio completamente ao lado, porque não há medida nenhuma. Portanto, andamos a falar disto há não sei quanto tempo, seja para os adolescentes, seja as questões sexuais, seja as questões racistas, andamos a falar disto há não sei quanto tempo e não há nenhum político que ponha uma medida a funcionar que realmente tenha impacto. Sim. Gonçalo, queres dizer alguma coisa sobre este tema? Ou fazer Não, algum apelo? Enfim, eu já tinha mencionado a semana passada que a preocupação com a insegurança em Portugal deveria aumentar, todos os níveis. O problema é que eu vejo que à esquerda e à direita há sempre uma questão da politização, porque Exato. a esquerda vai Não tentar faz sempre sentido. mencionar os grupos neonazis, depois a direita fala na questão dos Imigração. tráficos humanos e imigração ilegal e redes, enfim, e são preocupantes, não é? Portanto, eu acho que no geral deveríamos era ter um consenso geral Claro. que pá, sai insegurança, Agregador, não é? vamos combater isto sem dogmas ideológicos Claro. e negarmos que não existe ali ou existe acolá. Claro. Mas nós temos De uma muito forma mais sucinta. números Sim. a provar-nos a questão dos grupos neonazis e a insegurança que os grupos neonazis provocam do que temos números Não, tens sobre outras coisas. a criminalidade na Mas eu acho que imigração. aconteceu esta Não, mas não é só semana criminalidade, diferente tu daquilo tens- que aconteceu a semana Tu passada. tens grupos terroristas aqui do que é Calistão. diferente? Nós- Tu tens grupos terroristas aqui do Calistão e o grupo do Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. Tudo Isso bem, mas ou seja, são em termos, coisas- em termos de dados e de acontecimentos, nós temos coisas Mas repara, muito mais fortes em termos de provas, lá está, novamente as provas fácticas. até pode ser, mas de eu, grupos para mim neonazis eu não do- quero nem uma coisa nem outra, percebes? Eu quero é mesmo resolver o problema. Eu não quero é pôr tudo no mesmo saco, porque acho que é bastante diferente nós termos Eu não, honestamente, acho que e os grupos que neste momento estão a transformar o discurso de ódio numa prática habitual e estão a passar para a ação física e quando nós falamos da questão da imigração nós estamos a pôr os imigrantes todos no mesmo saco. Então, mas Estamos a dizer os que- grupos do Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, como é que achas que agem?
É que é exatamente a mesma coisa. Estou a falar dos do Brasil, podia falar da questão da Mas máfia. repara, eu falo do só Calistão. eu falo só de grupos neonazis, eu não digo que toda a extrema-direita é colocada no mesmo saco. Aquilo que eu estou a dizer é que quando falas da imigração e dos grupos de máfia, de tráfico de pessoas, e isso à imigração, parece que todos os imigrantes de alguma maneira são perigosos, e não é verdade. Isso não é verdade. Mas aquilo que aconteceu a semana passada com o ator no Teatro da Barraca e com as voluntárias no Porto, para mim é distinto daquilo que nós viemos a saber esta semana. Isto é mais grave. É claro, mas Mas o são nível os de dois ameaça é grupos- muito tudo bem, maior. mas são os dois grupos neonazis. Certo. Não é essa a questão. mas- E mas- declarados, Joana, autoaclamam-se Mas dessa eu maneira. acho, Não, mas a questão não é sinceramente, Joana, eu acho que estás a focar demasiado no facto da ideologia dos grupos e não na violência que eles podem ou não provocar. Estes aqui, Não, ninguém, repara. não desculpando todo, mas imagina, este caso do movimento, o que tu mencionaste aí há bocado, eles tinham granadas e pistolas e não sei o quê. Ok. E munições de guerra Então, também. mas espera, então nós só Sim. podemos preocupar-nos Não, quando eles ninguém querem está a atacar dizer o isso. Presidente da Não, República não, tem não, armas. Joana, Nós ninguém estamos está a comparar espera. o nível de ameaça de um grupo Mas eu é não estou- superior mas ao eu não estou a outro. dizer, como é óbvio que Ele depois bater vê-se numa desculpar, pessoa, não se. bater numa pessoa, seja ela um ator, seja ela uma voluntária de apoio a sem-abrigo, seja o Presidente da República, ou seja um arsenal como eles tinham, estamos a falar de níveis diferentes de criminalidade. Mas aquilo que não estamos a dizer, ou seja, aquilo que eu acho que pode ser semelhante é que são grupos neonazis que agora estão a começar a agir, a partir para a ação física. Pronto, neste momento não são grupos. Eu não acho que estas pessoas nasceram agora. Eu não acho que as pessoas tenham estas ideias agora. Eu acho Estão que mais as à pessoas já tinham vontade ideias agora. antes. É isso. Neste momento estão a começar a praticar fisicamente aquilo que proclamam. Pronto, eu acho que nisso é igual. Muito bem, já nos estamos a ceder, vamos Deixa-me sim, só senhor. dar uma nota Muito rápido, António, sim. Para fechar. de saudação ao Diretor Nacional da PSP, o Superintendente Luís Miguel Carrilho, que mesmo contra membros das Forças de Serviço de Segurança teve a coragem de agir em conformidade e aplicou o tão famoso princípio de que a lei é para ser cumprida, seja a quem for. Muito bem. E acho que essa é uma nota que é importante dar, de tranquilização de que a polícia está a fazer o seu trabalho, e a imagem que passaram acho que vai nesse sentido. Muito bem. Muito obrigado aos três e muito obrigado a quem nos ouve. Até para a semana.